Final da Eurocopa. A Espanha, com certeza a melhor seleção do torneio, foi enfrentar a Inglaterra, né? Com aquele baita elencaço e um futebolzinho deste tamanho de uma ervilha, um grão de arroz. E tinha certo favoritismo, mas assim, a gente chegou nessa final com um sentimento estranho, né, Yuri? Porque como é que uma seleção joga um futebolzinho tão baixo, tão pequeno, durante a Eurocopa quase toda, e mesmo assim chega na final e muitos apostam nela e muitos, pelo menos, têm um medo dela, porque era uma seleção que tava conseguindo ser eficiente em poucas chances que criava, tava sendo boa defensivamente, fazendo um golzinho se salvando. Então o prognóstico pra essa Euro, pra essa final, apesar de muita gente pensar, pô, na real que a Espanha jogou muito mais, é favorita, muitos outros também viu essa Inglaterra como uma Inglaterra cascuda. De certa maneira, até o Watkins deu uma declaração antes da final dizendo que eles estavam igual olha só a comparação do Watkins. Ele disse que a Inglaterra estava se sentindo igual o Real Madrid. Real Madrid na Champions, ele não, mesmo está jogando mal, ele aguenta o tranco, vai lá e bum, dá um bote, faz o gol, classifica, ganha. E o Watkins chegou a fazer essa comparação, né? Como é que tu tava nesse pré-jogo, Yuri, pra essa final? Eu tava sentindo a mesma coisa, assim, de que a Espanha, mesmo sendo favorita pela questão do futebol jogado, por ser uma equipe coletivamente muito superior à Inglaterra, mas eu também tinha a sensação de que não era um jogo tão previsível assim, né? Acabou que em termos de resultado foi previsível, né? Todo mundo esperava que a Espanha fosse vencer e eles de fato venceram, mas eu acho que a dificuldade do jogo retratou exatamente a nossa expectativa quanto a capacidade da Inglaterra de dificultar a vida da Espanha, né? E de fato eles dificultaram bastante, mesmo tendo sido naquele estilo da Inglaterra do Gareth Southgate, né? Todo mundo atrás, esnobando a posse de bola, sem querer ter a bola, né? A Inglaterra, ela é esse time que não faz nenhuma questão de ter a bola, por mais que tenha tantos jogadores com muitíssima capacidade de reter uma bola. Você entra com meio campo com Declan Rice, Kobe Mainoo, Jude Bellingham. Em teoria, você seria um time para querer a bola, para querer ficar com a bola, para querer fazer a bola circular, para querer dominar o jogo ali contra o seu adversário. Mas a Inglaterra, ela é uma antítese disso, né? Ela meio que contradiz tudo que você espera ver no jogo quando você olha para a escalação deles, né? Porque todos os jogadores da Inglaterra são jogadores acostumados a jogar com a posse de bola. São caras que jogam em Arsenal, em Manchester City, em Bayern de Munique, em Real Madrid. Então são caras que estão acostumados a propor o jogo e muitas vezes eles têm que lidar com o fato de que vai ficar todo mundo ali postado, todo mundo ali formando ali as linhas para bloquear o jogo da Espanha. E primeiro tempo, principalmente, foi muito disso, né, cara? Tanto que foi um primeiro tempo extremamente truncado, extremamente brigado, meio monótono, como a gente já esperava, né? A gente falava aqui que, pô, se chegar França na final, se fosse França e Inglaterra, seria o jogo mais truncado da história do futebol, mas mesmo com a Espanha, ainda foi um jogo bastante truncado, porque era aquele negócio, a Espanha fazendo o seu jogo, posse de bola, tentando atacar o tempo inteiro, circulando bastante o jogo e procurando formas diferentes de atacar, né? Tanto que nesse primeiro tempo a gente vê, obviamente, a configuração de início com o Nico Williams na esquerda e o Lamine Yamal na direita, mas pela grande dificuldade que a Espanha estava tendo em conseguir furar as linhas defensivas da Inglaterra, o Luke Shaw e o Kyle Walker fazendo um ótimo primeiro tempo, né? A gente até elogiou nas redes sociais e depois virou meio que um Zica Fute. A gente viu a Espanha inverter, né? Então o Nico Williams foi parar lá na ponta direita, o Lamine Yamal chegou a cair pela ponta esquerda também. Então era a Espanha procurando alternativas, procurando alguma forma e sem conseguir encontrar. Então eu diria que esse primeiro tempo foi muito, muito dentro do que a gente já esperava para essa partida. Pra essa final aí, a gente teve a volta do Lenormand na zaga. Fora isso, o Pedri estava lesionado, né? O Olmo começando como titular ali, o time esperado da Espanha. E na Inglaterra também a gente teve aí a principal mudança sendo o Southgate botando o Shaw. O Shaw não era titular da Inglaterra tinha muito tempo, não jogou pouquíssimas partidas em 2024. O Southgate botou ele em campo ali desde o começo e até acho que o Shaw foi bastante bem. Fez uma boa final, né? Então não diria que teve nenhum grande impacto. E quando o Yuri fala que o primeiro tempo não deu muita coisa, realmente, cara, teve assim um ou outro lance ali que, tipo assim, quando tem o Nico Williams ia entrar na área, daí o Stones travou. Isso aí foi tipo um dos melhores momentos do primeiro tempo. Não aconteceu muita coisa. A Inglaterra, como a gente disse aqui em vários momentos, né, ela não só não joga, como não deixa jogar. Então ela suga o nível de toda a partida pra baixo. Ela traz tudo pra baixo. Na maneira como ela se defende e não propõe jogo, não tem a menor vontade de fazer gol para esses alguns momentos. E não tem a menor vontade nem de recuperar a bola. Uma pressãozinha
frouxa, sabe? Deixa a Espanha trocar a bola, os caras ficam olhando de perto assim. Até a Espanha, no segundo tempo, quando eles fazem o gol e depois a Inglaterra vai pra cima, tu via que a Espanha tentava morder um pouquinho. O jogador colava no cara que tava com a bola, tentava desarmar. Dava uma tentadinha. Os ingleses não, eles olham, cara. Eles olham, eles só ficam assim, ó. Eles fazem ali a formação deles e muito bem feito também. A gente tem que elogiar o Southgate, que defensivamente essa seleção é muito bem formadinha. Os caras são muito obedientes taticamente. Tem méritos, obviamente, mas de qualquer maneira é uma seleção que nesse primeiro tempo, e como foi em praticamente toda a Eurocopa, eles trouxeram o nível do jogo pra baixo. Eles pegaram a melhor seleção que tinha conseguido jogar na maior parte do tempo e trouxeram o jogo pra baixo. Foi um primeiro tempo muito sem graça, ainda que a Espanha tenha tido um pouco mais, bastante mais posse de bola e tenha rodado mais, não teve nenhuma chance clara. Eu até diria que a melhor chance do primeiro tempo foi da própria Inglaterra, né? Tem uma bola que o Rice manda na área, acho que o Lenormand desvia pra trás e o Foden aparece no segundo pau, só que ele se estica toda, a bola não vai com muita força e o Nice Simon pega. Mas foi isso, né, cara? Meio que a tônica da Inglaterra nessa Euro. E eu até acho que o Yuri, depois, no nosso Discord lá, teve um momento, né, mais pra frente no jogo, que ele falou assim, pô, às vezes o futebol é previsível demais. E esse primeiro tempo, cara, acho que foi exatamente o que a gente imaginava, né, Yuri? Não sei, tipo assim, se tu pudesse escrever assim, pô, valendo R$1 milhão, né, como é que tu acha que vai ser o primeiro tempo? Se pá, a gente escreveria mais ou menos o que foi, né? Porque essa Inglaterra fez isso a Euro inteira. Eles não iam mudar na final. Zero surpresa quanto a esse primeiro tempo, né? O que seria surpreendente é se fosse o primeiro tempo aberto. Tipo, a Espanha faz um gol, a Inglaterra empata e tal, o jogo lá e cá. Isso aí sim seria surpreendente, porque a Inglaterra não tinha se mostrado ser essa seleção de querer jogar de forma agressiva durante toda a competição, então não iria fazer isso agora na final, enfrentando uma seleção muito letal, como é o caso da Espanha. Teve uma chance que também vale a pena citar no primeiro tempo, que foi uma roubada de bola do Bellingham no ataque, né? Ele toma a bola do Carvajal, joga pro meio da área e o Harry Kane finaliza. Inclusive foi nesse lance que o Rodri se machuca, né? Que o Rodri estica a perna para bloquear e o pé dele desliza, o joelho dele acaba dando uma dobrada ali meio errada. Na hora que eu vi o lance, eu pensei, ixi, cara, teve sorte que não se machucou. Só que aí não teve não, porque ele de fato se machucou. É que ele conseguiu jogar mais uns minutos, mas ele não volta pro segundo tempo, né? Foi o lance que ele cai em cima das pernas do Laporte, acho, né? Então, quem mais sente na hora é o Laporte, né? Mas quando você vê o replay, você vê que o joelho do Rodri, ele dá aquela dobrada pra dentro, assim, porque sim, estica, desliza, né? Assim. Aí foi realmente um lance bem estranho. Poderia ter sido até pior, né? Vamos esperar aí pra ver se não foi uma lesão mais complicada e tal, mas eu imagino que não tenha sido. E assim, na hora, cara, quando eu vi a notícia, putz, vai entrar o Zubimendi, Rodri não volta. Eu digo, cara, eu pensei assim, que tinha ido pro caralho o jogo, velho. É porque a gente até postou essa estatística aí no Twitter. O Rodri não perde um jogo com a Espanha desde março do ano passado. Um jogo contra a Escócia. E a última derrota da Espanha, que foi contra a Colômbia, que vai jogar a final da Copa América hoje, foi justamente um jogo em que o Luiz de la Fuente estava mesclando, né? Botou um time misto em campo, e nesse time misto não tinha o Rodri, e eles acabaram perdendo para a Colômbia. Então eu pensei, putz, cara, a gente sabe como o Manchester City sente quando perde o Rodri, né? Quando o Rodri não joga, o Manchester City descaralha totalmente, cara, é outro time. E eu pensei, pô, será que vai acontecer o mesmo com a Espanha, cara? Pode ser que essa final comece a azedar nessa brincadeirinha aí do Rodri ter se lesionado para impedir um chute do Harry Kane, né? Mas acabou que logo no primeiro tempo eles calaram a nossa boca, né? No primeiro tempo? Logo no primeiro lance do segundo tempo. Primeiro lance. Porque, exatamente, cara, a Espanha volta pro segundo tempo sem o Rodri, com o Zubimendi no lugar dele, e aos 46, literalmente, com 1 minuto de jogo, acho que é o Carvajal que inicia uma jogada pela direita, colocou no Yamal toca pra dentro. O Dani Olmo não participa tocando na bola, mas ele faz uma corrida muito inteligente, não, é o papel dele, né? Mas ele faz a corrida no meio da área, os zagueiros vão junto, abre espaço pro Nico, que recebe e canhota pro fundo do gol. Cara, esse gol aqui foi muito legal, né? Acho que não só por ter dado uma emoção a mais pro jogo, já fez 1-0, mudou um pouco o panorama da partida, como também que envolveu esses dois guris, né, cara? Que Eurocopa do Yamal e do Nico, né? Os dois guris, assim, são bastante jovens, vale lembrar, o Yamal acabou de fazer 17, o Nico acabou de fazer 22, e os caras decidindo uma Eurocopa dessa maneira, o Nico realmente se mostrando como um talento absurdo, né? Já vinha crescendo muito durante a temporada e agora faz uma Euro também, que é pra ser consagrado como um dos melhores jogadores tranquilamente. E abriu o placar ali. E aí, cara, olha só o que acontece, Yuri. Eles abrem o placar aos 46, né? Aos 49, 2 minutos depois, mais ou menos, 3, o Dani Olmo recebe do Nico, né? Com uma chance de fazer 2-0 e manda pra fora. Ali eu pensei, velho, já era, porque a Inglaterra finalmente vai ter que sair pra jogar um pouquinho, só que aí vai deixar espaço, cara. Eu pensei, se o De La Fuente não fizer a mesma cagada que ele fez contra a Alemanha, que era tirar o Yamal e o Nico com ainda muito tempo de jogo, né? É capaz da Espanha ter mais espaço aqui e meter mais gols. E tanto é que isso meio que aconteceu, porque, por exemplo, aos 55, também coisa de 10 minutos depois do gol,
o Yamal dá um passo pro Morata, que sai na cara do gol, e o Morata, com todo respeito, né? O Morata, ele não só finaliza torto, que a bola é pra fora, como ele finaliza fraco, daí o zagueiro chega, né? Então ele foi muito, muito mal. Mas O Morata ainda teve aquele lance no primeiro tempo que eles fazem uma tabelinha e o Daniel passa sozinho. Aí o Morata vai passar a bola, toca cara, todo troncho, essa jogada começa com uma bola de calcanhar do Nico, de letra do Nico. E a jogada, ela é desenhada de uma maneira que, assim, o Morata não precisa nem pensar. Tipo assim, é tão óbvio que tem que ser feito, o passe que ele tem que dar, que era só acertar o passe e sair pra correr pra abraço, né? Mas ele erra de canhota, né? Que ele tentou. Mas, voltando pro segundo tempo, a Espanha abriu o placar e depois teve pelo menos mais umas 2 chances aí, cara, de fazer o segundo gol. E a Inglaterra, eu até comentei no nosso Discord privado, ele também falei, porra, a Inglaterra é muito passiva, cara. Tipo assim, a Espanha trocando os passes, a Inglaterra daquele jeito. E aos 61, o Southgate tentou mexer e botou o Watkins, né? Tirou o Kane mais uma vez aí, que foi um lance até que a gente... Uma questão até que a gente falou bastante no último cast, né? Como ele tem moral com o elenco da Inglaterra a ponto de pegar o capitão e melhor jogador da equipe, talvez, ou um dos melhores, né? E tirar dessa maneira como ele tinha feito anteriormente. Como é que tu achou esse começo do segundo tempo aí, cara, com tudo isso aí acontecendo? Cara, foi um começo bem surpreendente, né? Como você falou, a questão da saída do Rodri. Eu esperava, né? Na hora que eu vi a notícia que ele saiu, eu esperava que a Espanha fosse começar o segundo tempo de forma mais lenta, pra ver, não, peraí, vamos ver como é que o jogo fica sem o Rodri e tal, vamos dar uma segurada aqui, mas não, né? Eles já começaram com tudo aí, com o lance do gol, né? Um gol que não é fácil, né? Para o Nico Williams pegar essa bola com a perna esquerda, da forma que ela veio, né? Um chute muito feliz. E a Espanha, como era de se esperar, né? Ela fez o gol e não parou por aí. Ela fez o gol e continuou em cima, continuou tentando, né? Acho que, cara, 99% dos times do futebol mundial, numa final, jogo único, quando faz um gol, dá uma segurada. Não, vamos dar uma segurada, vamos ver aqui como é que o jogo fica e tal. De repente o cara já puxa um atacante, já coloca um volante, não sei o quê. Mas a Espanha não, né? A Espanha continuou indo pra cima, criou, né? Poderia ter feito 2-0 com o lance do Morata, poderia ter feito 2-0 com o lance do Lamine Yamal, finalizando pra defesaça do Pickford. Parecia que tava caminhando para um 2-0, era o caminho mais natural que fosse sair esse 2-0, né? Até que o Gareth Southgate resolve colocar o dedo no jogo, né? Quando ele coloca o dedo no jogo, a gente sente o dedo dele, não tem como. E essa tirada do Kane, né, é uma coisa que não é surpreendente, porque ele já vinha fazendo, né? Ele tirou o Kane contra a Suíça, ele tirou o Kane contra a Holanda. O Southgate já tava, como é que eu posso dizer, já tava mostrando, dando sinais que, ó, o Kane não é intocável. Se você quiser mudar o time, eu vou tirar ele, né? Porque, de repente, o caminho normal, você tá buscando um resultado, você tem um Harry Kane no seu time titular, seria você colocar o Watkins, que também é um grandíssimo atacante, fez uma temporada absurda no Aston Villa, mas no lugar de outra pessoa e deixar o Kane. Deixa os dois atacantes lá e ver o que acontece. Mas não, ele saca um atacante pelo outro, depois ele coloca o Cole Palmer no lugar do Mainoo, não é? O Mainoo que acabou não tendo uma final tão inspirada. E, mais uma vez, o homem conseguiu ser feliz, né, cara? Uma coisa, assim, que é um fator de grandes técnicos, a capacidade de você mudar o jogo com a substituição. E, tipo assim, calma aí, eu não tô dizendo que o Southgate é um grande técnico. Cuidado! Porém, ele mostrou nessa Euro que ele tem uma certa estrelinha ali, né, cara? Porque tem. Você conseguir fazer uma troca e praticamente minutos depois surtir efeito com gol, tá ligado? É uma coisa que qualquer treinador do mundo gostaria de ter, né? Você ter essa capacidade de, não, vou ver aqui o cara certinho pra sair e o cara certinho pra entrar e pau, impacto imediato. Ele conseguiu fazer isso na semifinal, né, contra a Holanda, e mais uma vez conseguiu fazer na final. E pra não falar assim que a Inglaterra não criou nada, né? Pra ser bem sincero, teve aquela meia chance do Foden no final do primeiro tempo. E nesse segundo tempo, o Southgate ele foi corajoso, né? Tem que dar... Como é que é ele? Tem que dar a César o que é de César. César. Tem que dar a Gate o que é de Southgate. E... não fez o menor sentido isso. Mas o cara... Ele é corajoso, faz as substituições, busca as alternativas, né? E ele fez essa questão aí. Tirou o Mainoo, botou o Palmer, deixou o time bem ofensivo. E tirou o Kane, botou o Watkins, que é um cara que... Como é que é? Ataca melhor os espaços, né? Ele... mais rápido. Gera dúvidas nos encaixes, esse tipo de coisa. Ele faz as corridas por trás da defesa, né? É um cara mais rápido, dá mais mobilidade pro ataque. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte. A Inglaterra, ela quase... O Bellingham quase fez um gol de placa ali, cara. Assim, gol de placa é um pouco exagerado, mas ele quase fez um golaço absurdo. Porque ele pega uma bola no meio campo, tem 2 marcadores em cima dele e já domina, ele domina girando, né? Quase com um meio giro do Zidane, ele já domina tirando.
puxa pra canhota e manda de fora da área, perto da trave, aquilo ali, se sai o gol do Bellingham ali, meu amigo, aí a internet ia abaixo, né? E depois também teve aquele lance em que o Carvajal quase entrega uma bola pro Watkins ali na defesa, né? Ele sai jogando errado ali, o Watkins rouba, mas a defesa da Espanha consegue acabar se recuperando. Então, assim, a Inglaterra até que tava dando uma ciscadinha, mas não era, cara, tava muito longe de ser aquele, porra, pressão da Inglaterra, papapá, chutando toda hora. Que nada, pô. Uma vez ou outra eles conseguiram finalizar. Só que tem uma coisa que a gente falou nessa Inglaterra, é que os caras realmente criam pouco, mas quando criam, geralmente brocam. Tem uma chance, tem meia chance e acabam fazendo os gols, cara. De forma inacreditável, eles escaparam assim diversas vezes nessa Eurocopa. E realmente, como o Yuri falou, né? Parecia que essa final ia ser a mais previsível da história, porque tu imaginava que a Inglaterra poderia empatar. Tanto é que o Yuri, no nosso Discord, ele falou assim... Depois do gol da Espanha, dá 10 minutos a Inglaterra empata. Não foi 10, mas foi 20, né? Foi uns 20 depois. Que saiu o gol do Palmer, que é uma bola que o Bellingham meio que faz um pivô, né? De dentro da área. A bola sobra pro Palmer na entrada da área. E não é nem que a finalização do Palmer foi tão boa assim, cara. Ela não foi tão no canto, né? Até que, assim, foi entre o meio do gol e o canto, mais ou menos. Só que ela dá uma triscada, tu viu no replay, Yuri? Ela dá uma triscada no pé, acho que do Fabian Ruiz. E aí o Unai Simon, que não acho que é um goleiro de elite, né, mas de vez em quando faz umas boas defesas, de vez em quando faz umas cagadas também. Ele não chega, mas depois que eu revi o lance, até achei que dá pra dar uma liberada pra ele, porque essa triscadinha na bola ali, ela desvia a bola no final das contas, sei lá, meio metro, 1 metro e dá uma matada nele, né. Mas cara, quando sai esse gol, pô, o meu queixo foi no chão, mas pelos motivos contrários. Tipo assim, eu fiquei, cara, como é que pode esses caras todo jogo criam meia chance, o cara chuta da puta que o pariu, a bola ainda desvia e entra. Como é que pode ser tão cagado, cara? Como é que pode eles continuarem achando esses gols do nada, irmão? Desviou no Zubimendi. Obrigado quem corrigiu. Naquele momento eu falei, puta, fudeu. Vai pros pênaltis, vai pra prorrogação, a Inglaterra vai ganhar isso aí, né? Eu fiquei aqui e eu tava tenso, cara. Tava tenso. Mas assim, uma coisa a se elogiar sobre a questão da Espanha, né? E eu até cheguei a tocar nisso quando a gente fez a nossa prévia da final. Sempre há a possibilidade de um time repleto de jogadores muito jovens sentir uma final, um jogo desse tamanho, né? E acabou que não sentiram. Cara, eles tomam o gol do Palmer e eles continuam jogando do mesmo jeito. Continuam indo pra cima, continuam criando. Pouco tempo depois do gol tem a chance do Lamine Yamal, né? Que ele poderia ter feito 2-1. Uma jogada, tabelinha linda ali do Dani Olmo com o Nico Williams. A bola acaba sobrando pro Lamine Yamal e ele finaliza, mas eu acho assim, não vou ensinar o Lamine Yamal a chutar, mas a sensação que eu fiquei é que ele telegrafou o chute, né? Ele ajeita pra chapar no lado de cá e o Pickford já tá caindo. Parecia um pênalti, tá ligado? O Pickford já tá caindo. Se ele chuta, cara, se ele mete o Mbappé e chuta no lado de cá, é gol, cara. É gol, porque o Pickford já tinha caído, tá ligado? Mas ele acabou dando uma telegrafada no chute. E o Pickford fez 2 grandes defesas contra o Lamine Yamal e ele impediu que o Lamine Yamal fosse campeão com gol na final, né? Porque realmente poderia ter acontecido. Só que aí depois disso a Espanha segue dominando o jogo, segue dominando a posse de bola. A Inglaterra tava meio na merda, cara, porque eles estavam com um time muito ofensivo, estavam com muitos jogadores ofensivos em campo, só que jogando todo na retranca. Parece que eles não aprenderam, né? Cara, eles tiveram a chance de fazer diferente. Não, empatamos o jogo, a gente tá com um time bastante ofensivo em campo, então vamos pra cima. E não foram pra cima. Pra ter uma ideia, foram pra trás. Quem ocupou um pouco o espaço ali mais perto do Rice, no meio campo, era o Foden, pô. O Foden tava jogando quase como um volante em certo momento ali ao lado do Rice, né? Então, realmente, a Inglaterra tinha as peças em campo pra continuar, de repente, dar uma pressionada, mas a gente sabe que não é deles, pô. Não é deles. A instrução do Southgate não é essa, cara. Não é essa. Tá vencendo ou tá empatando, é pra trás. Joga pra trás. Se precisar buscar um gol, até dá pra sair um pouquinho. Não, mas não muito também. Não exagera. Diga. Não, vai dizendo aí que eu tô botando um café. Não, só ia dizer que o Yamal teve 2 chances, né, pra ele se consagrar. E as 2 chances foram até semelhantes, que ele finalizou uma no cantinho, cara, ele finalizou muito bem na primeira, que o Pickford foi buscar, isso foi antes do gol da Inglaterra ainda. E agora depois do gol da Inglaterra, essa chance que ele meio que bate no meio do gol, né, então ele poderia ter se consagrado ainda mais nessa Eurocopa com um golzinho na final ali. E eu achei, putz, eu até comecei a imaginar umas coisas aqui, assim, tipo assim, putz, vai fazer falta, ele vai ser criticado já, sabe assim, 17 anos e 1 dia de idade, o cara já vão cair matando nele, porque se a Espanha perder, foi ele que perdeu os gols e não sei o quê. Mas no final das contas, amigo, a parada é o seguinte, né, a Inglaterra se salvou a Eurocopa inteira. Tem aquele jogo contra a Eslováquia. Agora eu lembrei. Que os caras não são eliminados por causa de um gol de bicicleta do Bellingham no finalzinho, eles foram se salvando durante a Eurocopa inteira. E aqui parecia que ia
tudo, mais uma vez, aconteceu exatamente como o Southgate previu. O Southgate fez o plano de jogo, ele pensou mais ou menos isso aí mesmo. Ele pensou em levar esse jogo pra prorrogação, pros penais, sei lá o que ele queria, mas era assim que ele queria ganhar. Ele queria ganhar no estilo Croácia do Dalit. Conte. Eles saíram atrás de todos os jogos de mata-mata. Saíram atrás da Eslováquia, saíram atrás da Suíça, saíram atrás da Holanda e saíram atrás da Espanha. E em todos os jogos eles conseguiram empatar. Em todos. A diferença é que contra a Espanha eles empataram e depois tomaram de novo. Só que em todos os jogos eles conseguiram buscar o empate. Uma coisa que aconteceu foi que o nosso querido Luis de la Fuente, técnico da Espanha, tirou o Morata em certo momento do jogo, né? Ainda faltava bastante tempo aí, acho que uns 20 e poucos minutos. E botou o Oyarzabal. O Oyarzabal é um jogador de frente, mas ele não costuma jogar de centroavante, né? Ele é um cara um pouco mais... Assim, cai pro meio campo, cai pras pontas e tal. E ele acabou fazendo esse papel de... Faltando uma definição melhor, eu vou dizer que foi o falso 9, né? Digamos ali, mais... Como se fosse um cara mais centralizado. E aí o lance cai... O gol da vitória vem justamente dali, né? Então se a gente falou do dedo, da estrela do Southgate, também não dá pra dizer que o Luis de la Fuente não teve a mesma coisa. Ele tirou o Morata e botou o cara que fez o gol da vitória. Justamente foi o Oyarzabal que começou a jogada. Ele abre lá do nosso querido Cucureja. E quem diria que eu estaria falando isso? Um cara que achava o Cucureja um jogador péssimo, um jogador horrendo, de passe pra trás. O famoso Cucureja vai entrar na seleção do campeonato, de todas as mídias aí que vocês verem seleção do campeonato serem montada, vai entrar em tudo que é seleção do campeonato. E ainda foi lá e decidiu na final. Porque ele recebe essa bola na ponta esquerda, cruza no meio e o Oyarzabal aparece pra fazer o gol da vitória, empurrando ali no cantinho do goleiro. E cara, foi muito doideira, porque eu tava comemorando aqui, né? Eu não... Pô, tá bem claro pra todo mundo que eu tô feliz que a Inglaterra perdeu, eu tô feliz que a Espanha venceu. Eu moro na Espanha, tava todo mundo comemorando aqui no condomínio, nas ruas, soltando um foguete, as crianças gritando. Clima de... maravilhoso assim, né? De emoção com o futebol. Eu tava comemorando lá com minha esposa, correndo, gritando na varanda, quando veio o lance do replay. E aí no replay mostrou, eu falei, putz, vai ser anulado. Tá impedido. Até já pensei, não, já comecei a considerar na minha cabeça que tava 1 a 1 jogo ainda. Porque pra mim era certo que tava impedido. E aí o VAR foi lá e traçou a linhazinha depois, né? Eles demoraram pra mostrar, mas quando eles mostraram, meus amigos, não tava impedido por o pelo do joelho do camarada tava na frente. Na verdade tava... eu tô exagerando. Tava mais aqui, ó. Se liga só. O impedimento foi assim, ó. Foi mostrado que realmente o Oyarzabal sai de trás do zagueiro. Olha, não sei se era o Stones agora, nem lembro. É o joelho do Stones. Se o Stones estivesse reto, talvez, né? Tipo assim, na hora do passe ele deu aquela pá, já se pá nem estaria. Mas o Oyarzabal empurra, cara. E aí, cara, foi muita doideira, porque... Esse gol sai no final, e é óbvio que nem a Inglaterra, nem o Southgate seria maluco de retrancar a equipe, faltando 5 minutos pra uma final acabar, né? E aos 89 a gente tem um lance que foi completamente maluco. Cara, quando acabou esse lance, eu tava rindo. Eu tava coringando de alegria aqui, cara. Porque a bola vai, um escanteio na área, o Rice vai fazer o gol, cabeceia livre. O Nai Simon faz uma defesaça, o nosso querido Guerri, é o Guerri, né? Vai fazer o gol no rebote, cabeceia. E em cima da linha estava ele, Dani Olmo, que se não apareceu de forma tão decisiva no ataque hoje, apareceu de forma decisiva na defesa. Um lance que pode entrar pra história aí, cara, da Espanha, porque o cara tirou um gol em cima da linha. Aquilo ali tem o peso de um gol, cara. Aquilo ali tem o peso de um gol. Não entra nas estatísticas dessa maneira, não é lembrado dessa maneira, mas tem o peso de um gol, porque se levou o gol ali, acabou a prorrogação 2-2. Cara, se fosse um treinador melhor, se fosse um treinador minimamente capaz de lidar com estrelas, porque assim... Eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Eu não acho que o Southgate é um técnico inútil. Eu não acho que ele... Não, esse cara não tem como trabalhar. Eu só acho que ele é um treinador que não sabe extrair o melhor de grandes estrelas. Ele é um treinador que, se ele pegar um elenco com vários operários e poucas estrelas, ele vai conseguir construir um time bastante competitivo. Mas essa Inglaterra não é um time só para ser competitivo. Essa Inglaterra tem vários dos melhores jogadores do mundo. Então é uma Inglaterra para jogar muito mais. Só que o fato é que ela foi bastante competitiva, né? A gente tá falando aqui, a Espanha fez um torneio 1000 vezes melhor. A Espanha joga um futebol 1000 vezes melhor. E mesmo assim, o jogo ficou a isso aqui de ir pra prorrogação. Nossa, exato, a Inglaterra perfeito. Ficou a isso aqui de levar o jogo pra prorrogação. E se vai pra prorrogação, meu irmão, tudo pode acontecer, cara. Né? A gente não sabe quem estaria mais inteiro fisicamente na prorrogação. A gente não sabe como ficaria a configuração das duas equipes, né? Lembrando que as equipes ganham uma substituição extra na prorrogação, né? Então, assim, a Inglaterra deixou bastante a desejar em termos de desempenho coletivo nessa Euro, mas eles mostraram que são tão bons, que eles têm tanto jogador bom, cara. Pô, a gente tá falando de um time que na semifinal quem faz o gol da classificação é um cara que vem do banco, o Ollie Watkins, e na final quem faz o gol do empate é outro cara que vem do banco. Então, assim, o elenco é tão bom que se os caras que estão em campo
Que quem são os caras que estão em campo? É Phil Foden, melhor jogador da última Premier League. É Jude Bellingham, que vem de uma temporada absurda no Real Madrid. É Saka, um dos melhores jogadores do Arsenal. Harry Kane, um cara que fez quase 50 gols na temporada. E se esses caras não resolvem, aí vai entrar o Watkins, que é um cara que tem quase 50 participações em gols na temporada. É o Palmer, que é outro cara que tem quase 50 participações em gols na temporada. Então é um elenco com muita gente boa, com muita gente qualificada, né? Esperar para ver agora como é que vai ser o futuro da Inglaterra, né? A gente trouxe a informação aí nas nossas redes sociais de que a FA, né, a Football Association, ela quer que o Gareth Southgate fique até a Copa 2026. Fica, Southgate! Então, o que a gente tem de informação, que assim, é uma informação quente, porque ela foi dada por vários veículos da imprensa inglesa, é que o Southgate só sai se ele quiser. Tem a informação que ele tem contrato até dezembro, e ele só sai da Inglaterra, ele só não comanda a Inglaterra em 2026, que ele faria 10 anos de Gareth Southgate na Inglaterra, ele só não comanda a Inglaterra na Copa de 2026 se ele não quiser. E cara, depois desse lance aí que o nosso querido Dani Olmo salva em cima da linha, inclusive botei uma imagem maravilhosa aqui do BR Futebol, vem a taça da Eurocopa, o Dani Olmo, PEM! Acaba o jogo, 2-1, a Inglaterra jogou pouquíssimo, eles foram medrosos, retranqueiros, igual a Eurocopa inteira. E aquela coisa, cara, eles têm direito, beleza? Eles têm direito. Eu não tô falando aqui que o Southgate não pode fazer isso, é claro que ele pode. E ele fez, e deu certo muitas vezes. Eu tenho direito, como torcedor, apaixonado por futebol, criador de conteúdo sobre futebol, de não gostar. Isso eu tenho meu direito. Eu acho que uma seleção pequena fazer isso, um time pequeno, um time mais limitado, tudo bem. Uma seleção do nível da dele é vergonhoso, é feio, é patético em alguns momentos. E várias vezes ele se salvou nessa Eurocopa com gols do nada. Tem uma estatística aqui que é completamente absurda, que é o seguinte, cara. Olha os gols que a Inglaterra fez nessa Euro. O do Bellingham, gol de bicicleta, é 0.05 de XG, ou seja, nem estatisticamente se esperava que aquele gol fosse sair. E o Bellingham fez. O do Saka contra a Suíça, 0.03 de XG. Um chute da casa do cacete que entrou. Ninguém esperava que aquele gol fosse sair. Beleza? O do Watkins contra a Holanda, 0.06 de XG. O do Palmer contra a Espanha, 0.03 de XG. São gols que estatisticamente são muito improváveis de acontecer, cara. São gols de muito longe ou com chances muito pequenas que os jogadores da Inglaterra estavam conseguindo aproveitar. E isso funcionou. Funcionou. Mas isso é suficiente pra tu ser campeão? Poderia ter sido. Não foi. Não foi. É uma forma arriscada de tu jogar. Tu defender e torcer. Não, porra, eu tenho craques. Os craques vão decidir. Em algum momento o Saka vai puxar pra dentro e vai fazer um gol. Em algum momento a bola vai sobrar no Kane e ele vai guardar. Em algum momento vai ter um penal pra nós e a gente faz. Tu torcer assim, sem ter um estilo de jogo, sem ter jogadas treinadas, sem ter nada, cara. Isso é uma pobreza de espírito desse time da Inglaterra, que o tempo todo fica, se não tiver na frente do placar, fica retrancando pra trás com jogadores magníficos, que sabem jogar com a bola, que sabem jogar de forma ofensiva, e o Gareth Southgate transforma todos eles em Calvin Phillips. Todos eles, bota o Foden lá, não, o Foden vai marcar. E o Calvin Phillips tomou de graça pro tabela. E aí o cara tá aqui, ó, até gostei dessa frase que o DXG Filósofo colocou aqui no Twitter. A Inglaterra apostou, ou seja, ficou acreditando, né, em gols difíceis de sair, em golaços, em gols que são improváveis, né. E no final das contas, a Inglaterra, em termos de chances criadas, criou menos que a Croácia. A Croácia foi eliminada na fase de grupos. A Inglaterra tem 6.43 de XG na Eurocopa inteira. A Croácia tem 7.10. A Croácia jogou 4 partidas a menos que a Inglaterra. E eu tenho certeza que se a Inglaterra ganha, ia aparecer os fãs do Southgate de todos os lados defendendo o tatiquez dele, essa retranca nojenta, esse jogo horroroso. Que você pode gostar, não tem problema nenhum, cada um tem a sua opinião. Eu acho feio tu pegar um time com essa qualidade, esse nível, e fazer os caras jogar como se fosse o West Ham do David Moyes enfrentando o Manchester City. E não é nem só contra a Espanha, não. A gente viu como é que os caras jogaram contra a Eslováquia, contra a Suíça, contra todos os times dessa Eurocopa. Então, na minha opinião, foi ótimo que dessa vez eles não arranjaram um gol cagado desses aqui, né, que poderia ter saído ali, o Guerri quase empatou, o Dani Olmo salvou. E a Espanha, no final das contas, foi uma seleção que propôs jogo o tempo inteiro, foi ofensiva a Eurocopa inteira, na maior parte da competição conseguiu fazer o seu jogo, era uma seleção de posse de bola, mas ao contrário, com todo respeito ao nosso querido Jorgito, talvez tenha de acompanhando nós aí, que mandou mensagem durante a Eurocopa dizendo que a Espanha era um time de toquinho pro lado. A Espanha tinha posse de bola, mas era vertical quando precisava, tanto é que os dois destaques deles são dois pontas que o Nico adorava fazer jogada individual, jantou vários jogadores nessa Eurocopa, fazia jogada de linha de fundo, o Yamal puxava pra dentro,
dentro, deu assistência, fez gol também. Era um time que sabia impor a sua velocidade no momento certo, né? Jogou bem. É a melhor seleção da Euro desde a segunda rodada. Eu digo desde a segunda porque na primeira teve a Alemanha metendo 5-1 na Escócia, talvez ali tivesse debate. Mas desde a segunda rodada, acho que a Espanha já era colocada como a melhor seleção da Euro. E não é sempre que isso acontece não, cara. Muitas vezes esse tipo de debate acaba ficando em aberto. Mas nessa Eurocopa, a gente acho que pode afirmar sem tanto medo de errar que ganhou o melhor time. Ganhou o melhor time, que jogou o melhor futebol, que foi mais corajoso, que foi mais ofensivo, que trouxe mais entretenimento. Não existe merecimento no futebol, a gente sabe muito bem. Mas, se fosse fazer uma análise de merecimento, que mereceu mais. Mereceu mais do que um time que criou a mesma quantidade de chances, ou a quantidade, não, a mesma qualidade de chances, do que a Croácia, que foi eliminada na fase de grupos. 2-1 pra Espanha, acho que tá justo, né? Tá justo. Outra coisa importante pra falar, vamos lá, premiações. A gente escolheu o Nico Williams como o melhor da partida, e ele também foi eleito o melhor da partida aí pela UEFA, né? O Player of the Match numa final aos 22 anos, é algo muito importante. 22 anos que acabou de completar, né? Literalmente completou 2 dias antes da Eurocopa. Que presente de aniversário pra ele e pro Yamal. Né, o Nico foi muito bem aí mais uma vez, apesar de ter sido bem marcado pelo Walker em muitos momentos aí. Ele conseguiu fazer diferença. E aí, cara, nas premiações a gente se perguntava muito nos últimos dias, né? Quem seria o melhor da Euro? Quem seria o melhor jovem? A UEFA daria os 2 prêmios pro Yamal? Não daria? E no final das contas, a solução deles, dos observadores técnicos, vai lembrar, são, se eu não me engano, 11 ou 12 pessoas que são observadores técnicos, incluindo ex-treinadores e treinadores como David Moyes, o Capello, entre outros, que votam. E eles escolheram o Lamine Yamal, o melhor jovem da Eurocopa. Acho que isso aqui é praticamente indiscutível. E aí o Rodri acabou ganhando o jogador da Eurocopa, né? Melhor jogador do torneio. O que tu achou dessas escolhas aí? Já dando um pouquinho de spoiler, porque amanhã a gente vai fazer aquela live de premiações, a gente vai escolher também o nosso melhor da Euro, o nosso melhor jovem e tal, mas tu pode falar, Jair, não se contenha não. Cara, do Lamine Yamal, acho que é a mais previsível de todas, né? Que ele seria eleito o melhor jogador jovem. Tanto que, assim, ele tava na briga para ser eleito o melhor jogador geral, então acho que tava óbvio que ele seria eleito o melhor jogador jovem. Embora o Nico também tivesse no páreo, porque fez uma Eurocopa sublime. E assim, o Rodri, cara, eu não sei o que é que o pessoal na Europa tem, assim, de relutância em escolher o melhor jogador e o melhor jogador jovem na mesma pessoa, na mesma figura. Cara, isso acontece em praticamente todas as competições europeias. Tipo, pô, se o cara foi eleito o melhor jogador, ele não pode ser eleito o melhor jogador jovem. Isso aconteceu, por exemplo, com o Haaland. Na Premier League, que ele fez 36 gols, quebrou o recorde pra caramba. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League e não foi eleito o melhor jogador jovem, sendo que ele tinha idade pra ganhar os dois. Se vamos supor que fosse uma regra. E assim, cara, com todo respeito ao Rodri, que é um monstro, fez uma grande Eurocopa. Acho que, provavelmente, na minha seleção, eu vou considerar seriamente o Rodri pra volante. Mas melhor jogador da Euro, cara. Pô, no time da Espanha, ó, o Yamal fez um Euro melhor, o Nico fez um Euro melhor, o Dani Olmo provavelmente também tá na frente, que foi um cara que conseguiu ser decisivo até tirando gol em cima da linha. Ele fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi, na final ele tirou um gol em cima da linha, que é praticamente um gol. Então, eu acho que tinha muitos nomes aí, mas o Rodri não, né? E assim, até aquilo que, não sei se foi o Rafa que comentou no Discord, que se a Inglaterra tivesse ganhado, eles teriam escolhido o Bellingham. Totalmente sentido também, pelo mesmo motivo. Porque parece que eles já estavam definindo. Não, se a Espanha ganhar, vai ser o Rodri, que é o cara da Premier League, é o cara do Manchester City, é o cara do Guardiola, né, é o cara do Guardiola, todo mundo sabe que ele passou um ano sem perder, não sei o quê. E se ganhar a Inglaterra, né, o Bellingham é o cara do Real Madrid, o cara que tá disputando a bola de ouro, papapá. Isso que é foda, né, cara? Porque você deixa o prêmio ali totalmente à mercê de marketing, de mídia, e acaba não favorecendo os caras que realmente mereciam. Fabian Ruiz também fez um baita, eu no meio campo da Espanha, enfim. Então tá aí, Rodri melhor jogador, o Yamal melhor jovem. Acho que melhores jovens: Renato Sanches 2016, Portugal; Pedri 2021, Espanha; Lamine Yamal, Espanha 2024. Então a Espanha mais uma vez aparecendo aí neste quesito, beleza? E fica aí pro Harry Kane, né, cara? Essa parada de mais uma vez... Cara, é a 6ª final do Kane, cara. É a 6ª final que ele perde, cara. Até os fãs do Kane estão começando a acreditar nessa porra dessa maldição aí. É doideira porque... Cara, a Inglaterra é a primeira seleção a ser bivice de Eurocopa na história do futebol. Todas as seleções que tinham chegado em 2 finais seguidas... perderam uma e ganharam outra. Não, a Espanha. Desculpa. No mínimo ganharam uma, isso que eu quis dizer, né? No mínimo ganharam uma, a Espanha ganhou 2. E a Inglaterra é a primeira que perde as 2. E o Kane segue essa sina. Muito não acho que seja culpa dele, né? A Eurocopa dele, apesar de estar empatada na artilharia com 3 gols, não é boa, tá? É uma Eurocopa abaixo, muito abaixo do que o Kane pode render. Eu acho que muito disso é culpa do Southgate, né? Transforma o Kane na maior parte do tempo num cone. E assim, como é que tu vai querer...
Que, por exemplo, assim, o Tottenham. Ele jogou em vários Tottenhams que não eram bons. Mas, cara, os Tottenhams ruins criavam mais chances do que essa Inglaterra cria, cara. Sem sacanagem nenhuma. Eu não tô avacalhando. Bota um Pochettino nessa Inglaterra pra tu ver. Eu tô falando sério. Bota um tipo assim, hoje, o que me diz uma bola que chegou pra um atacante. E bota o Watkins na conversa também. Uma bola que chegou pra ele ou pro Kane. Nenhuma. A única que chegou foi aquela do Bellingham, né? Que o Rodri bloqueou e se machucou. Fora isso, Isso. É verdade. Então, cara, é complicado também pro atleta como ele é, né? Acho que não é culpa dele. É claro que ele faz parte também, porque ele é o capitão. Ele é o principal camisa 9 ali. Ele é um dos principais jogadores. Obviamente ele tem culpa no cartório também. Mas eu acho que o problema dessa Inglaterra é muito mais de técnico do que dos próprios jogadores, né? É só tu ver o Foden como ele virou um operário na mão do Southgate, né? Na Eurocopa. Vamos lá, estamos aqui no site da Sky Sports da Inglaterra. O Oyarzabal quebra o coração dos ingleses. Nada mais natural de um cara que tem nome de chefão de videogame, né? Já contei essa história várias vezes, mas quando eu era pequeno jogava Tibia, tinha um dos chefão lá, era o Orzabal. O maluco chamou o Oyarzabal, eu penso nele, já penso na vilania. Já penso em dente de vampiro, sangue, machado, coisa ruim, morte. E aí o cara matou os ingleses nessa final de Eurocopa aí também. Também temos na BBC, os caras dizem o seguinte: a derrota estende os 58 anos de dor. Doideira, mano. Rapaz, a Inglaterra, que é a seleção mais hypada do planeta, talvez não ganha nada desde 66. É sempre bom lembrar isso, né? No AS, a gente tem a seguinte frase: o resultado de tudo, o que foi dito, é que La Roja voltou. Ao menos no coração dos torcedores espanhóis e na admiração do resto do mundo. De fato... O respeito voltou? Respeito voltou, exatamente. O campeão voltou. Cara, uma coisa que é fato, que a gente já disse aqui nesse cast, foi que é o seguinte: a Espanha começou o século como uma seleção de segundo patamar. Eles nunca foram considerados uma seleção que era das mais brabas, das mais fortes, das mais poderosas. No passado, a Espanha era considerada uma seleção aguerrida, batalhadora, com estilo de jogo de luta e não de qualidade técnica. E o que transformou isso foi justamente a geração Xavi Hernandes e companhia, aqueles 3 títulos entre 2008 e 2012... foram muito bem sucedidos, criaram uma cultura, e eu não diria que essa Espanha é do nível daquela, mas apresenta um futebol que em alguns momentos tem alguma semelhança, ou pelo menos que empolga, né? Que empolga, que é bonito de ver em alguns momentos. Eu acho que o que eles falam aqui é que pode ser que a Espanha não tenha voltado com toda a força que tinha antes, mas já voltou com 2 títulos, na verdade, né, cara? Vale lembrar, trouxe a Nations League ano passado, e a admiração do mundo, porque acho que, cara, não sei que tu tenha uma visão, assim, muito exigente do futebol. Pô, não tem como não ter gostado da Espanha nessa Eurocopa. Tudo bem, não foi, pô, também não foi assim brilhante, não foi a laranja mecânica de 74, não foi o Brasil de 70, né? Porra, não foi o Manchester City do Pep Guardiola, o Barcelona do Pep Guardiola, mas, pô, foi um futebol bem jogado e o mundo percebe. Cara, dos títulos da Espanha... Foi o mais tranquilo, tu acha? Tranquilo é difícil, né? Tranquilo porque é uma palavra complicada, né? É uma palavra forte. Mas eu acho que foi o mais dominante. Perfeito, ganhou 7 jogos, que é a primeira vez na história, né, que uma seleção faz isso aí. Vamos ver o restante das manchetes. A gente tem aqui o Marca falando sobre o Cucureja, que ele vai ser um ídolo em Cibeles. Ele grita... a Praça Cibeles, né? Ele grita de cucu. Ah, não. Nossa, ainda bem que o Pau Cubaci não tava. Pois é, cara. Olha só, o grito de cucu trovejou por toda a Espanha. Nossa senhora, os caras tão... Aqui na minha rua eu não consigo nem ouvir o Yuri falar de tanto que a galera tá gritando o nome do Cucureja. É uma doideira. Também temos aqui a fase do Morata. Eles estão dizendo assim sobre Morata: Álvaro já é como Oliveira, Casillas, Jordi Alba, um capitão campeão. Do outro lado, um capitão maldito. Que isso? No caso, um capitão amaldiçoado, Harry Kane. Mas o nosso, da Espanha, já tem seu troféu. É tudo. Você tem que ser feliz. Ele merece isso. E por último, a gente também tem aqui o As dizendo que Carvajal, bola de ouro. Sem dúvida nenhuma. Cara, vou te falar. Essa é a melhor temporada da carreira dele. Provável. Quem são os jogadores do Real Madrid que foram campeões da Eurocopa também? Carvajal, Nacho, Rosselló. Tem mais? Só. Tem mais? Na Espanha que eu saiba não, só esses 3. Acho que o Carvajal não vai ganhar a bola de ouro, mas eu acho que ele vai estar no top 10. Acho que ele vai estar no top 10. Não, vai ficar igual. Porque assim, o Jorginho em 21 ficou no top 10, que ele venceu a Euro e a Champions. E essa temporada do Carvajal é melhor do que aquela do Jorginho. Embora aquela temporada do Jorginho tenha sido uma grande temporada, mas a gente tá falando do Carvajal, que foi disparado o melhor lateral direito da temporada, que fez a melhor temporada da carreira. Pra vocês terem uma ideia, só nessa temporada
O Carvajal fez mais gols do que em todo o resto da carreira dele. Então, assim, é uma temporada absurda do Carvajal. Fez gol na final da Champions. O gol do título da Champions é do Carvajal. Não, cara, eu acho que top 10 ele pega, mas vencer, eu acho que depois de hoje, tipo assim, se ele tivesse resolvido essa final, porra, imagina, o cara decidiu a final da Champions e a final da Eurocopa na mesma temporada. Porra, ele ia ganhar uma força absurda, mas acho que não.